Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao BMC Deal, programa da BMC News focado nos maiores gestores e economistas do mercado financeiro. Na semana passada recebemos o grande Daniel Delabio, lá da Exploritas, que nos falou um pouco sobre a sua gestão do fundo, como é que eles estão vendo o segundo semestre. E hoje eu tenho a honra de receber o Felipe Caldas, gestor da Carbine, para falar um pouco sobre o Private Equity aqui para a gente. Já vou chamá-lo aqui para a gente bater esse papo. Tudo bom, Felipe? Tudo bom, boa tarde. Um prazer em estar aqui no programa. Boa tarde, o prazer é todo nosso. Felipe, queria então começar do começo, né? O que é o Private Equity no Brasil, o que a pessoa tem que saber sobre isso, né? O cara que está chegando agora, o que ele tem que entender sobre Private Equity para poder entender a estratégia da Carbine aí no mercado financeiro. Não, isso é uma ótima pergunta. Então, começando da parte mais básica, não é? O que é Private Equity? Private Equity é a compra de empresas de capital fechado com a intenção de agregar valor e revendê-las. Tá? Então é muito importante comprar empresas de capital fechado, criar valor de alguma maneira na empresa e mais tarde vender. Essa venda pode ser feita de diversas maneiras, pode ser feita como um IPO, que é o que todo mundo é mais glorioso, não é? Todo mundo gosta de falar do IPO, mas pode ser uma venda para um estratégico, não é? Então pode ser uma empresa que quer entrar no Brasil e em vez de organicamente construir uma empresa do zero, pode comprar uma concorrente dela no Brasil e agregar isso para a plataforma dela. Muitas vezes essa saída estratégica até é melhor, é que você consegue mais valor, porque nesses casos 1 mais 1 não vira 2, 1 mais 1 vira 3 para esse investidor estratégico, não é? E por último, também, que acontece muito, é a venda de um private equity para outro private equity. Então, recapitulando, é o quê? Investimentos em private equity é compra de empresas de capital fechado com a intenção de vender. Porque também o que acontece muitas vezes, eu às vezes falo com alguns clientes, family offices muito grandes, que têm empresas de família, não é? Já há gerações, e eles dizem, não, mas o meu private equity é aqui a minha empresa da família. Então, isso não é uma estratégia de private equity, não é? Estratégia de private equity, você entra com o intuito de agregar valor, normalmente fica entre 3 a 5 anos, mas pode ser um pouquinho antes, mas o holding period, que é o período que você fica com a empresa, pode ser 3 a 5 anos, mais ou menos, isso é a média, mais ou menos, e aí com o intuito de vender, repassar para um outro private equity, ou fazer um IPO, ou fazer uma venda estratégica, tá? Dentro do private equity, você tem várias subclasses, não é? Então, você vai ter o quê? Por um lado, o Venture Capital. O que é Venture Capital? São empresas jovens com um alto potencial de crescimento que precisam de capital para crescer. Aqui no Brasil temos exemplos de empresas que passaram por VCs, como o Conta Azul, a Vitex, que teve agora um IPO aqui, o Buscapé, Mercado Livre, todas essas empresas passaram por um Venture Capital. Volante, mais recentemente, etc. Depois tem a estratégia de growth, que é o quê? De crescimento, não é? É a empresa jovem, com um EBITDA positivo, normalmente, mas com um potencial de expansão muito grande. Tá? Então, por exemplo, exemplos de deals que já foram feitos aqui, que foi com uma tese de growth, sei lá, a XP, a Pague Menos, a Celep, Local Web. Então, isto são empresas que já têm uma certa dimensão, mas precisam de capital para expandir nacionalmente, ou estadualmente, ou regionalmente, seja ela qual for a estratégia. Tá? Depois, a outra vertical é o chamado buyout. Okay? Embora no Venture Capital e no Growth, normalmente é típico que o dono, o empresário, o empreendedor continue com o controle da empresa. Normalmente no buyout, como o próprio nome em inglês diz, que é comprar a empresa, a tendência é que o fundo de private equity, quando entra na empresa, tenha controle. Tá? E aí já estamos a falar de empresas consolidadas, lucrativas, mas com potencial de crescimento ou com potencial de agregar valor. Tá? E aí temos exemplos recentes, como por exemplo a Pet, a Fleury, Croton, Burger King, a Localiza, a Tivit.
Tá? Por exemplo, o Tivit é um caso interessante, que o Tivit foi uma venda que foi feita, por exemplo, do Pátria para o Apex, não é? Então, aí o Pátria fez o Tivit, transformou o Tivit numa empresa grande e aí vendeu para o Apex, que o Apex é um gestor internacional, tá? Então, por exemplo, e depois, por último, temos o que se chamam as Special Situations, tá? As Special Situations é basicamente tudo aquilo que não cai nas outras caixinhas. Então, normalmente são empresas que precisam de injeção de capital para dar um turnover, mudar a gestão, essa coisa toda. Tá? E depois, no final, temos as empresas listadas em bolsa. Tá bom? Por exemplo, um exemplo de distress, de special situations de muito sucesso aqui no Brasil foi, por exemplo, o Walmart, não é? Que depois foi vendido para um estratégico também. Tá bom? Perfeito, então, Felipe. Agora, eu queria, então, já a gente entendendo, né, esse beabá, né, de todo o mercado de private equity, qual que é a importância da diversificação nesse tipo de investimento? Né? A pessoa ela vai levar quais também indicadores em questão para poder achar boas oportunidades e qual que vai ser a importância da diversificação nesse tipo de investimento? As pessoas podem acabar achando, né, que por ser private equity é algo mais aventuresco, algo mais, né, uma aventura ali, algo que vou colocar meu dinheiro, aquilo ali vai disparar e às vezes pode ser uma roubada, enfim, qual que é a diversificação que ela tem que ter aí e é importante em todo o setor? Não, isso é uma ótima pergunta e é um ponto que eu acho que os investidores têm que ter muito cuidado quando começam a investir na classe de ativos, porque é uma classe de ativos que tem uma liquidez mais limitada comparado com as outras classes de ativos. E o que eu reparo, e eu comecei a vir para o Brasil e a falar sobre gestão de carteiras de private equity lá para 2007, não é? Então, bem early days, não é? E aí, o que eu reparei é que a abordagem para a classe de ativos era quase uma aventura, ou seja, o investidor não olhava para a carteira dele como olhava para uma carteira de obrigações, de ações, de qualquer outro tipo de ativos. Ou seja, ele vou botar a minha grana aqui neste fundo, ou vou ficar muito rico ou vou ficar muito pobre. Não deveria ser assim. Então, a diversificação é extremamente importante na classe de ativos de private equity, tá? E ao fazer uma diversificação adequada, você consegue diversificar muito o seu risco, mais do que qualquer outra classe de ativos, na minha opinião, tá? Mas para isso você também tem que entender, olha, que tipo de diversificação é que eu posso fazer na minha carteira para ter esse resultado, não é? Então, a mais importante de todas, estatisticamente falando, estamos a falar da diversificação de safra, que a pessoa pensa, não, tenho que escolher o melhor gestor e não sei o quê. Tem vários papers de várias casas, concorrentes minhas, dos maiores players do mundo, que mostra que a diversificação de safra, que é o ano em que você colocou o seu dinheiro para trabalhar, é super importante. Tá? Porquê? Porque você, ao analisar um gestor, você pode fazer um melhor trabalho ou um pior trabalho. Mas você prever uma situação como um Covid, ou como um 11 de setembro, ou como um subprime, eu acho que é muito difícil você como investidor. Tá? Principalmente factos externos como o 11 de setembro ou o Covid, a não ser que obviamente você tivesse envolvido de alguma maneira na criação do Covid ou no atentado terrorista, não é? Então, por isso é que é importante você diversificar por safra. Se você me perguntasse em dezembro de 2019 como é que ia ser 2020, eu ia dizer, o Brasil vai explodir, vai arrebentar, vamos estar super bem. O que é que aconteceu? Veio o Covid. Então é assim, eu não tinha como prever esse evento externo de acontecer. Então com isso, o que é que você tem que ser? Tem que ser humilde e saber que não é omnipresente, que não é Deus, e tem que diversificar por períodos. Isso é um bocado equivalente a quando você vai comprar, por exemplo, um papel de uma empresa, você não comprar as ações todas no mesmo dia. Você vai comprando em vários dias, porquê? Para você fazer ali uma média de preço, para ter um preço melhor. Tá? Então, diversificação de safra é o mais importante de tudo. Depois, conforme eu disse, você tem venture capital tem um risco um pouquinho maior. Depois você tem growth, que já é um risco mais reduzido.
buyout já é um risco menos reduzido, special situations, dependendo do deal, pode ser mais arriscado ou menos arriscado, e que você criar uma carteira, então, diversificada nesses 4 estilos, tá? Por safra e por gestor. Então, depois também não pode pôr todo o dinheiro num gestor. Então, ter vários gestores na carteira. Existem vários gestores que antigamente eram muito bons e que de um dia para o outro não ficaram tão bons, não é? Depois tem o quê? Tem a diversificação de maneira como você investe. Hoje você tem 3 instrumentos no mercado para você acessar ao private equity. Um é o que eu chamo de investimentos primários em fundos, que é o quê? Os fundos de private equity, para quem não sabe, são fundos normalmente estruturados aqui no Brasil como um FIP, e eles têm uma duração de 10 anos. Então, quando o cliente assina, ele assina um compromisso de 10 anos. Tá? Então, o mercado primário é isso. É quando os fundos vêm ao mercado, estão a fazer a captação, eles normalmente têm um período de captação pode ir até 1 ano, eles captam e depois fecham. E os cotistas estão fechados nesse fundo durante uns 10 anos, pode até se estender a mais. Então, isso é o mercado primário. Tá? Qual é o problema do mercado primário? É que, hoje em dia, você, para investir num fundo de private equity, você vai ter que gastar no mínimo, sei lá, depende do fundo, mas uns 2,5 milhões para entrar diretamente nesse fundo. Tá? Então, para você ter uma diversificação mais ou menos, você tinha que pôr 10 fundos. Então, você ia precisar de 25 milhões de reais para ter uma carteira mais ou menos diversificada. Se você vai pôr 10% da alocação do seu património total na classe de ativos, você tem que ser uma pessoa que tem no mínimo 250 milhões de reais. E 10% é uma alocação muito grande para a classe de ativos, principalmente aqui no Brasil. Tá? Então pense, se você vai ter 5%, você precisa ser um investidor que tem 500 milhões de reais. E mesmo assim, a sua carteira não vai estar muito bem diversificada. Vai ter alguma proteção, mas não vai estar de 100% diversificada. Então, isso é uma maneira que você pode ter acesso, é através de criar uma carteira com vários fundos. Tá? A outra tese de investimento aí, que eu fui meio que pioneiro aqui no Brasil a começar a falar disso, eu lembro-me lá em 2007, 2008, quando eu falava desta tese, até chegou a ter investidores que diziam que eu era mentiroso. Você está-me a enganar, você é português, está-me a enganar. Aqui não tem essa estratégia, que é o mercado secundário de private equity. Tá? Que basicamente é o quê? É eu comprar cotas de um investidor que investiu no primário, que quer liquidez, nós acordamos num preço na participação dele, ele passa-me as cotas, eu passo-lhe o dinheiro. Obviamente não existe uma bolsa estruturada para você fazer esse tipo de transação. Esta transação é feita over the counter, não é? De balcão, numa negociação privada. Está bem? Mas existe essa possibilidade. E é um mercado muito, 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 muito interessante, porque, pense, se um fundo private equity, você investindo no D0, vai-lhe dar, na duração do fundo, em média, uns 25% de retorno, se você compra isso passado 5 anos, após o período de investimento, ainda por cima, normalmente você negocia um deságio, então a sua TIR vai ser muito mais alta. O seu retorno vai ser muito mais alto. E com menor risco, porquê? Porque o fundo já fez os investimentos, você já tem visibilidade do que ele fez, você na precificação pode ajustar qualquer erro que o gestor tenha feito ao longo do período, não é? E o deságio realmente torna as coisas muito, muito, muito interessantes. Tá? Então, e também muito importante, como você normalmente está a comprar posições que já estão no período de desinvestimento, desculpem, a sua duração reduz a metade ou a menos. Então é normal que você compre faça uma transação de secundário e passado 6 meses você já está a receber uma distribuição que no primário você só ia receber passado 5 anos. Tá? Então, mais uma vez, primários, secundários e por último, você pode investir diretamente nas empresas. Tá? Aí estamos a falar de tickets
muito, muito, muito maiores. Então, se você quer fazer, olha, vou fazer um programa de só comprar empresas diretamente, aí estamos a falar, sei lá, num VC pode ser menor, num growth, tickets de 5, 10 milhões e num buyout, tickets de 30, 40, 100, 200 milhões de reais, entendeu? Mas o que eu acho que é muito importante é que o primário, se você olhar para a curva de retorno, o primário tem a chamada curva J. Ele começa com uma performance negativa, que é os custos das aquisições das empresas, as taxas que são cobradas sobre capital compromissado em vez de capital integralizado, tá? Então tem a curva J, ok? O secundário é o oposto, porque se você comprou um secundário com deságio, você comprou uma coisa por 100, por 70, quando você coloca esse ativo na carteira, você pode subir isso para a valorização, a última valorização do que o administrador tem, tá? Então você começa com uma TIR muito alta e depois, à medida que a duração vai aumentando, aí sim a sua TIR vai caindo, mas consegue retornos muito superiores aos do primário, tá? E por último, o co-investimento ou investimento direto funciona um pouquinho como uma escadinha à curva, tá? Então, se você imaginar estas curvas na sua cabeça, você vai ver que elas são descorrelacionadas entre elas. Então, o que é bom numa carteira diversificada são estratégias descorrelacionadas. Então, você vai ter 4 verticais: venture, growth, buyout, special situations, vai ter primários, secundários, co-investimentos. Então, você tem acesso a 12 estratégias descorrelacionadas entre elas, que todas agregam alfa positivo no final do investimento. Tá? Então, se você misturar este mix bem, mais diversificação de gestor, mais diversificação de safra, você consegue uma volatilidade muito, muito, muito baixa na sua carteira e retornos muito, muito interessantes. Tá? Perfeito, então, Felipe, é uma verdadeira aula aqui, né? Eu adorei aqui, estava só observando. Mas, Felipe, beleza, então, a gente já falou o que é o Private Equity, né? Então, o pré, o durante, né, que é como investir, o que a pessoa deve se ligar na hora de investir, mas e o pós? A pessoa que quer ir embora, né, que quer deixar de investir em Private Equity, quer realizar seus lucros, como é que é a melhor maneira dela fazer isso daí? Né? Porque isso tem uma certa dúvida no mercado em relação a isso, não é como o momento certo de sair também. Vamos supor, se a pessoa investiu, igual você bem citou, na XP Investimentos, se ela investiu na XP Investimentos durante um aninho, lá 2001, acho que ela errou muito o timing do negócio, porque o negócio depois passou, hoje a XP é a XP. Então, qual que é a hora certa de sair, como a pessoa vai sair, como é que ela vai realizar esse lucro para ela poder pegar o dinheiro de volta? Não, perfeito. Então, vamos lá. Vai depender do tipo de estratégia que você faz, tá? Então, é assim, se você investe num fundo, você está dependendo, você vai sair quando o gestor decidir que vai sair. Então, o gestor é que vai fazer essa gestão para você. Então, isso é aplicável no mercado primário e no mercado secundário. Você aí está sentado no colo no banco do passageiro, tá? Agora, se você investe diretamente na empresa, você vai ter 2 tipos de investimento: minoritário ou majoritário, ou minoritário com controle, também pode ser, tá? Aí, quando você é minoritário, que é mais como um co-investidor, não é? Mais uma vez, você tem drag along, tag along com o líder da transação. Então, você está na mão dele. Você vai sair quando o líder da transação decidir sair, tá? Onde você pode decidir a sua saída vai ser quando você é majoritário e você basicamente manda na empresa e você decide ter essa saída. Para um investidor de fundo, ele pode recorrer ao mercado secundário de FIPs para vender a posição dele. Então, vamos supor que eu comprava um fundo private equity hoje e daqui a 3 anos eu, sei lá, queria-me casar ou queria comprar uma casa nova e precisava de liquidez, queria dar liquidez. Tem fundos como, por exemplo, o nosso, que comprariam essa posição do cotista, tá? O que existe e que eu criei, porque assim, é uma classe de ativos ilíquida e para um investidor que não é tão sofisticado, vender no mercado secundário não é tão fácil assim, porque você precisa de saber com quem falar, precisa de saber como negociar, precisa de saber como fechar a transação, não é simples assim, tá? Então o que é que nós fizemos, que eu acho que vai revolucionar aqui o mercado no Brasil? Lá fora já existe alguns fundos que fazem isso.
O nosso fundo é um fundo que, em vez de estar estruturado como um FIP, está estruturado como um multimercados que tem um lock-up de 3 anos, mas a seguir ao terceiro ano, com pré-aviso de 180 dias, o cliente tem liquidez mensal. Tá? E aí o que é que o fundo faz? Existem outros fundos aqui no Brasil, inclusive eu fui responsável por trazer pelo menos umas 3 casas de fundos aqui para o Brasil, tá? Mas até hoje todos eles estruturaram os fundos deles como um FIP. Então, embora o cliente que investe nesse produto, ele tem a diversificação, tem uma equipa técnica que vai gerir a carteira, ele ainda está preso durante 10 anos naquele fundo. Tá? Ele pode tentar vender as cotas daquele fundo, mas mesmo assim é difícil a liquidez. O nosso fundo não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma carteira semelhante àquela carteira, tá? Onde vamos reinvestir o património do cliente sempre na mesma tira, ou seja, nós não temos período de investimento, o fundo é de capital permanente, o período de investimento é de capital permanente, mantendo assim o nível de investimento alto, tá? E quando o cliente quiser sair, ele avisa-nos com 180 dias e nós conseguimos programar a saída dele e dar-lhe o capital. Ao final do dia, ele está a terceirizar esse trabalho difícil técnico para nós, entendeu? Também uma coisa que eu acho que é muito interessante deste fundo é que nós criámos o fundo, democratizámos o fundo para praticamente todo mundo para investir. Ou seja, o acesso ainda é limitado a qualificado. Eu ainda estou a tentar explorar maneiras de conseguir uma versão para o varejo mesmo, mas o ticket mínimo, estamos a falar de 10 mil reais. Tá? Então hoje, com 10 mil reais, você consegue investir no nosso fundo e ter uma carteira gerida por um time super profissional, que já faz isto há 20 anos, tá? E que vai fazer todas estas 12 estratégias que eu lhe falei no seu fundo e que você está descansado em casa, não se precisa de preocupar de ter que montar um time disso. Tá? Não existe mais nenhum fundo que faz isso no mercado. Tá? Até hoje, até os fundos de fundos, pense, o ticket mínimo era 1 milhão, 2 milhões, entendeu? Então é aquela coisa. Você precisa ter 20 milhões de reais para poder investir. Aqui não. O qualificado é poder começar a ter acesso a isso. Eu acho que isto é muito interessante porque é uma democratização da classe de ativos. Perfeito. Então, Felipe, bom, já estão aqui chegando no final aqui do nosso BMC Deal, mas antes disso eu queria perguntar um pouco sobre o desempenho do fundo de vocês, né? Vocês têm o Carbine Mercados Privados FICFIN, né? Que é o primeiro fundo de fundos estruturado como FICFIN com liquidez para o investidor qualificado institucional no Brasil. Como é que tem sido a performance desse fundo? E como é que vocês estão aí vendo o segundo semestre, né? Para o investidor, você acha que o investidor deve se animar aí com a possível retomada econômica ou deve tomar uma certa cautela por não saber direito sobre as variantes que podem vir aí, né? A variante Delta, enfim, a gente está também chegando perto da eleição agora, né? 2022 está vindo aí. Geralmente a eleição no Brasil é bastante conturbado, como a gente bem sabe. Então, como é que você vê essa situação aí para o investidor? O que ele pode esperar da Carbine aí para os próximos momentos? Então, em relação à performance do fundo, eu ainda não posso falar porque o fundo começou a 31 de maio. Então, só passado 6 meses é que eu posso publicamente falar sobre performance do fundo. Está indo como planejado, tá? Está indo como planejado, que eu acho que é uma das coisas mais importantes é não ter curva J, não é? Então está a ir como planejado. Em termos de deal flow, de oportunidades de transação, já estamos com muitas na mesa, já fechámos algumas, já fechámos um secundário, já fechámos um primário, já fechámos um outro primário, estamos a olhar para mais 3 ou 4 secundários, então tudo está a correr como planejado. Tá? Agora, o que eu posso falar é o seguinte, o Private Equity tem uma estatística, se você olhar para os benchmarks e isso tudo, nós tivemos a sorte, e foi sorte, não foi planejado, não é? Como eu lhe disse, eu achava que 2020 ia arrebentar, que assim, safras de crise económica, normalmente, historicamente, são as melhores safras para você entrar, tá? Porquê? Simples. Os EBITDAs das empresas estão comprimidos, não é? Ou seja, os caras venderam menos, então claramente estão comprimidos, e os múltiplos de EBITDA, que é como você precifica a empresa, também normalmente estão comprimidos.
vis-à-vis, por exemplo, um ano 2011, 2002, que estava o EBITDA completamente lá em cima e os múltiplos de EBITDA completamente lá em cima. Então, esta crise, para você entrar, é melhor, tá? Agora, dito isto, não é começar a fazer qualquer coisa, não é? Eu acho, eu sempre falei um bocado isto, que eu gosto de negócios que são à prova de bomba atómica. O que é que quer dizer à prova de bomba atómica? É que se houver uma guerra atómica ou assim uma coisa, que o negócio continua a fazer dinheiro, tá? Então, eu tento não entrar e não ter a carteira muito exposta a empresas cíclicas, tá? Também aqui para o Brasil, eu gosto muito da tese para a classe B, C e para baixo. Eu não gosto de teses para a classe A, 2A, 3A, não gosto. Porquê? Porque isso acaba sendo cíclico, tá? Então, estamos muito animados com esta segunda metade do ano. Eu acho que estamos a ver resultados muito bons com as vacinações que foram feitas, tá? As mortes, é bizarro quanto baixou em comparado a 3, 4 meses atrás, não é? Então estamos a ver isso. Obviamente tem a preocupação da variante Delta, não é? Que pode afetar alguns negócios, da variante Delta, mas mesmo tendo uma... Então a nossa opinião é que a variante Delta não vai causar um impacto tão grande como algumas pessoas estão a achar, tá? Eu acho que, ainda por cima, não sei se viu, foi ontem ou antes de ontem, a Pfizer foi finalmente aprovada, não é? Como sendo uma... Porque meio que eles cortaram algum tempo de testes, não é? E agora fez a aprovação oficial como vacina. Então, com isso, eu acho que vamos entrar num período de 2022, e isto também, se Deus quiser, não é? De finalmente pôr esta pandemia nas costas. No entanto, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a investir em negócios que não estejam tão expostos à pandemia se ela continuar. Tá? Então, isso é uma preocupação que nós temos. Tá bom? Perfeito. Não sei se... Não, sim. Não, se respondeu à pergunta, não é? Às vezes eu... Respondeu sim. Eu estava até pensando aqui, eu pensei nessa frase, né? Se Deus quiser, 2022 vai ser melhor. Aí eu fiquei pensando, mas gente, tem eleição, tem Copa, né? Copa é bom, Copa é melhor, pelo menos. Copa dá pra gente dar uma aliviada, uma respirada, pelo menos, né? A Copa do Mundo, pelo menos, dá pra gente ter uma certa alegria aí, né? Se Deus quiser, a gente na rua, né? Podendo ir no bar, enfim, assistir um jogo do Brasil, enfim, não sei. Bom, Felipe, queria lhe agradecer e já pedir as suas considerações finais aqui para quem está assistindo a gente aí, o que você está vendo de consideração final. Novamente agradecendo a sua participação aqui no BMC Deal, Felipe. Não, é isso, eu queria agradecer muito aqui pela presença, não é? Nós realmente estamos aqui a tentar democratizar a classe de ativos. Quem tiver curiosidade, por favor, entre no nosso site, que é carbineinvestimentos.com. Ficamos à disposição para perguntas, dúvidas, isso tudo, outros debates, se for necessário, isso tudo, e agradecemos muito tudo o que vai acontecer, tá? Tá certo, então, Felipe, muito obrigado aqui. Eu adorei a entrevista, espero que a galera tenha gostado também. Fica à vontade, não só para vir aqui no BMC Deal, mas como toda a grade de programação da BMC News, né? Tem o BMC Now, o Market, o Pre-Market, o News, né, de manhã, enfim, sinta-se à vontade para vir em qualquer programa aqui da casa e boa sorte aí, né, para a Carbine aí, tá certo? Muito obrigado por tudo, tá? Tchau. Bom, gente, esse foi o BMC Deal dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Essa praia de Private Equity, ela ainda é muito capciosa, né? A gente tem que ficar pensando muito nisso, mas espero que vocês tenham gostado, que isso possa ter ajudado vocês aí nos seus investimentos. Eu sou o Rafael Lara, nos vemos na semana que vem com muito mais entrevista aqui no BMC Deal, certo? Uma boa semana a todos e até mais. Tchau, tchau!